Alô Brasil, Adrien Fio chegou com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vídeo esse pós Barcelona 0, Atlético de Madrid 2. Vitória muito importante, vitória gigante do Atlético de Madrid contra o Barcelona. Dificultou a vida do time catalão. Claro que a expulsão do Cubarsí condicionou muito o jogo. O Barcelona, quando estava no seu melhor momento na partida, surgiu a expulsão do Cubarsí. De imediato o Julián Álvares marcou um gol de falta, um golaço, né? Pareceu um pouco aquele gol do Messi contra o Alisson em 2019. No segundo tempo o Barcelona até tentou se assanhar, tentou ir para cima, quase teve oportunidades de gol. Mas aí o Sorloth marcou o 2-0 e deu uma boa vantagem para o Atlético de Madrid. Pensando no jogo da volta, o Barcelona vai ter uma missão muito complicada no Wanda Metropolitano. Mas antes de saber tudo sobre esse jogo, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Há muito conteúdo sobre Real Madrid, sobre Barcelona, sobre futebol no geral para vocês. Na Copa do Mundo vai ter muito conteúdo para vocês, então conto com a colaboração de vocês. Vitória muito boa do Atlético de Madrid por 2-0 no Camp Nou, com gols do Julián Álvares e do Alexander Sorloth. Primeira vitória do Atlético de Madrid no Camp Nou depois de 20 anos, então é o clube da capital espanhola quebrando tabus aí contra o Barcelona. Também a primeira vitória do Cholo Simeone no Camp Nou. Simeone venceu na temporada passada lá em Montjuic, a primeira vitória dele como visitante, e nessa temporada enfim veio a primeira vitória do Simeone no Camp Nou. O Simeone que está aí no Atlético de Madrid há 15, 16 anos, então vitória gigante realmente do Atlético de Madrid. Os times vieram como a gente imaginava, sabe? O Simeone poupou os jogadores no final de semana contra o Barcelona, porque o Atlético de Madrid não tem nada mais sendo disputado no Campeonato Espanhol. E aí eles não, vou poupar pensando no jogo do meio de semana. O Barcelona que corra, que se mate aí para conseguir os 3 pontos. O Barcelona conseguiu os 3 pontos, abriu vantagem para o Real Madrid. Mas meio que veio com o time um pouco cansado, né? O Marco Bernal não estava disponível. Você percebe o Pedri cansado, o Pedri sai no intervalo do jogo por conta também de cansaço, eu acredito. O Hansi Flick falou na entrevista coletiva que o Pedri não estava 100%. Então, o Simeone veio com o que tinha de melhor e o Hansi Flick com quem tinha à disposição. E aí, o Atlético de Madrid consegue controlar o ritmo do Barcelona por uma parte do jogo. Mas ali a partir dos 30 minutos o Barcelona começa a melhorar, começa a circular melhor a bola com o Pedro e com o Dani Olmo vindo, né, para o meio, dando essa opção. E aí o time melhora, o Rashford jogou muito bem o primeiro tempo e até o segundo também. E aí tava dando trabalho, o gol do Barcelona tava ficando maduro. E aí vem a jogada tradicional do Atlético de Madrid contra o Barcelona, que é aquele ataque à última linha. E aí o Cubarsí derruba o Giuliano Simeone, que não fez um bom jogo. Eu tinha comentado até com um amigo meu que o Simeone não estava bem, ele estava errando muita coisa, não estava se apresentando na defesa como geralmente ele faz. Mas aí ele gera a expulsão do Cubarsí. Barcelona com um a menos, novamente, né, em jogo eliminatório no Camp Nou ou lá em Montjuic, o Barcelona com um a menos. O Cubarsí já teve algumas expulsões na Liga dos Campeões nas últimas temporadas, então condiciona muito o jogo. E aí de imediato o Julián Álvares faz um golaço de falta, golaço. Julián Álvares vivendo boa sequência com a camisa do Atlético de Madrid, chegou a 9 gols na Liga dos Campeões, é o maior artilheiro do Atlético de Madrid em uma só edição de competição continental. Vem numa sequência boa, marcou contra o Real Madrid, marcou contra o Tottenham. Então o Julián Álvares dando essa volta na temporada, é um craque, não tem muito o que falar sobre o Julián Álvares, porque ele realmente é um grandíssimo jogador. E, cara, o Guardiola perdeu o Julián Álvares, sabe? Eu acho que o Julián Álvares daria mais futebol do que dá o Haaland, por exemplo. Aí no segundo tempo o Hansi Flick vem com uma mudança ousada, né? Que ele coloca o Gavi no lugar do Pedri e o Firmino no lugar do Lewandowski, fica um time mais leve. E aí o Barcelona cresce, assim. O Barcelona tem uma melhora muito grande, tem 15 minutos ali de oportunidades com o Rashford, com o Lamine Yamal tentando fazer fila, tem lance de cabeça em jogadas de escanteio. Então é um Barcelona que estava criando bem, e aí o Gavi quase marca um lance de escanteio, o Barcelona estava chegando, e aí vem o gol do Sorloth. O jogo foi ficando quente, né? O jogo foi ficando quente por conta do árbitro. O que é que acontece? O que é que o jogo ficou quente? Até antes do gol do Sorloth, o jogo estava muito quente, muita reclamação. Por quê? Por volta dos 60 minutos, o que é que acontece?
O Barcelona estava melhor e tem um tiro de meta para o Atlético de Madrid. O Musso toca pro Púbio. O Púbio pega com a mão e bate de novo o tiro de meta. Era pênalti. Tem a famosa jogada naquele Bayern de Munique e Arsenal que o juiz não deu pênalti. E aí acontece do árbitro não dar o pênalti. E aí o estádio vai ficando quente, vai ficando um jogo mais nervoso. E aí, claro, vem o gol do Sorloth para meio que dar aquela aliviada no Atlético de Madrid e diminuir a pressão do Barcelona. Mas claro, né, a postura do Atlético de Madrid, covarde. Muito covarde na volta do intervalo. Eu não gostei nada porque o Atlético de Madrid, sempre que recua contra o Barcelona, dá ruim. A gente viu na Copa do Rei. Sempre que o Atlético de Madrid recua, diminui a pressão, não vai pro jogo, dá ruim, o time começa a ser amassado, não consegue sair. E contra o Barcelona, você se enfiar lá atrás, não ter válvulas de escape, é sempre um problema. Então, no momento que o Barcelona estava melhor, sai o gol do Sorloth para dar um alívio, mas assim, não dá para não criticar a atitude dos jogadores e do Simeone. Eu achei uma atitude de um time covarde, assim, que ficou com medo. De ir para cima do Barcelona. O Barcelona que tomou gol em todos os jogos da Liga dos Campeões. E aí vai uma crítica aqui pro Hansi Flick, né? São 14 jogos, 14 jogos e tomou gol nas 14 partidas. Claro, a gente sabe os problemas defensivos do Barcelona há muito tempo e o Flick continua... Não consegue resolver, sabe? Claro, o Gerard Martin, eu achei que ele foi muito mal no segundo gol, o gol do Sorloth. Ele marcou muito mal o Sorloth. Mas assim, não se pode. E eu falo aqui, gente, o Barcelona é um dos candidatos a ganhar a Liga dos Campeões, sim. Mas, gente, não se pode ser um candidato à Liga dos Campeões e sempre tá correndo esses riscos, tá tomando gol todo jogo, porque uma hora a bola não vai entrar. Como aconteceu hoje, um dia a bola não vai entrar e você vai tomar um gol. Então, Barcelona muito mal nesse quesito e custou hoje, né? Mas nem tudo são notícias ruins, porque eu acho que eu não tenho uma sensação de o Barcelona tá eliminado. Não tenho de jeito nenhum. Porque o Barcelona tem o Lamine Yamal. Gente, o Lamine Yamal jogou demais. Demais, assim. Desde o minuto 2, 3, que ele tem uma bola. Com 6 minutos eu anotei aqui, gente, que o Lamine Yamal errou 2 bolas bobas. Porque ele passou pelo Ruggeri como se não fosse ninguém. E aí ele vai inverter a bola pro Rashford e ele não acerta. Então, o Lamine Yamal com 6 minutos de jogo mostrou que estava numa noite inspirada. Jogou muito, a gente não pode criticar o Lamine Yamal em nada, assim. Jogou demais, muito liso, tentou o tempo inteiro. O Barcelona nos piores momentos, o Lamine Yamal tava ali tentando, tava buscando, faz fila ali. No final do jogo já ele tentou fazer uma fila que quase ele passa por muita gente, aos 85 minutos, então tava tentando o tempo inteiro. Jogou muito, não tomou cartão amarelo, que era importante, né? O jogo não ficou quente aí pro lado do Lamine Yamal, coisa que o Simeone queria, que era pra ver se ele levava cartão. Então, assim, o Barcelona vai pro jogo no Wanda Metropolitano e eu acho que tem que depositar suas esperanças no Lamine Yamal. Outro cara do Barcelona que jogou muito bem e eu gostei muito da partida dele foi o Marcus Rashford. O Marcus Rashford perigoso o tempo inteiro ali em cima do como é o nome dele? Do Molina, né? O Nahuel Molina, lateral argentino do Atlético de Madrid, sofreu muito com o Rashford, né? Sempre dando espaço. O Juliano Simeone tava demorando para baixar, não tava conseguindo ajudar. E aí o Rashford deitou e rolou. Não sei como o Rashford não marcou o gol no jogo de hoje. Com 5 minutos ele teve 2 chances. Teve a falta que ele bateu no travessão, que o Musso desviou, deu um toquinho assim pra bola bater no travessão. Então o Rashford jogou muito bem. Depois que saiu, até achei que o Barcelona perdeu um pouco de poder de fogo. Saiu pra entrada do Ferran Torres. Mas jogo muito bom do Rashford. Acho que é os 2 jogadores que a gente não pode dizer nada, né? E um dia bom do Rashford ele teria marcado. Não acontece, a bola não queria entrar. Se fosse o dia do Barcelona, talvez o Rashford tivesse feito 2 gols. Então gostei muito do jogo do Rashford e do Lamine Yamal. E aí, como eu falei pra vocês, o juizão vacilou no pênalti ali do Púbio no lance com o Musso de um tiro de meta. É um pênalti bobo, gente. É a maior besteira do mundo, mas assim, é pênalti. O cara toca com esse negócio de você bater o tiro de meta com o goleiro, né? E aí, claro que alguém uma hora vai se atrapalhar. Aí o Musso toca, o Púbio pega com a mão e aí o estádio começa a reclamar, passa um tempo reclamando, mas o juiz deixou passar, o VAR também deixou passar. Então, assim, o Barcelona tem motivos para reclamar? Tem, mas também não dá para colocar a culpa da derrota nos erros da arbitragem, não, porque
A expulsão do Cubarsí foi justíssima. Teve torcedor do Barcelona reclamando do lance do Koke, que era para levar o segundo cartão amarelo. Eu discordo porque o Koke faz a falta no Lamine Yamal. O lance ali na lateral, o Lamine Yamal não ia para lugar nenhum. Faz a falta, tinha 2, 3 jogadores do Atlético de Madrid, estava cercado. Mas aí você vê pela imagem em câmera lenta, parece ser muito forte, não sei o que. Mas, gente, a câmera lenta torna lances que não foi nada, assim, muitas vezes, num lance mais absurdo possível. Então, não achei que o Barcelona tem que reclamar desse lance do Koke. Mas, no momento que o Barcelona estava bem, o Simeone acerta uma coisa. Já voltando pro tema jogo e não falando da arbitragem, né? Que é a entrada do Baena. O Baena entra no lugar do Koke, que estava amarelado, e o Baena toma conta do jogo. Teve uma hora que ele quis falhar um lance ali que quase gerou o gol do Barcelona. Mas o Baena entrou muito, muito bem, dando ritmo ao time do Atlético de Madrid. E aí o lance do gol, sai um passe do Griezmann, uma troca de passe ali com o Baena, o Griezmann lança o Ruggeri. E o Ruggeri cruza pro Sorloth. Então o Baena meio que depois que entrou participou de quase todas as jogadas do Atlético de Madrid no ataque. Mas como eu mencionei o Griezmann, eu acho que a gente tem que elogiar o Griezmann aqui sempre, porque o Griezmann é um cracaço. A gente esquece que o Griezmann foi o melhor jogador da França na Copa 2018. A gente fala do Mbappé, justo, o Mbappé foi a revelação naquele torneio, mas o craque daquele time da França era o Antoine Griezmann. E em 2022 foi do mesmo jeito. O Antoine Griezmann deu equilíbrio, trouxe um bom futebol à seleção francesa. E a gente não valoriza. O Griezmann é um dos melhores jogadores da década, assim, top 10 fácil, eu acho. Venceu pela França, foi importante no Atlético de Madrid, acabou não vencendo Liga dos Campeões, né? Bateu na trave literalmente lá em 2016 com aquele pênalti do Juan Fran na trave. Mas assim, o Griezmann é um jogadoraço, um fenômeno. Deu ritmo ao ataque do Atlético de Madrid hoje o tempo inteiro, correu o jogo inteiro. O Simeone até falou, olha, você é meu amigo, mas se amanhã você não correr, você vai sair. Mas assim, o Griezmann muito, muito bem, um fenômeno. A gente tem que sempre valorizar um craque como o Griezmann, porque não é todo dia que aparece um jogador desse calibre e tomou conta do jogo, principalmente no Atlético de Madrid. Deu muito trabalho à defesa do Barcelona. Missão do Barcelona para virar, né? Muito, muito difícil a missão do Barcelona, até porque o Wanda Metropolitano é um estádio muito quente, um estádio complicado. O Atlético de Madrid nunca perdeu no Wanda Metropolitano em jogos eliminatórios de Liga dos Campeões. Mas foi eliminado ano passado para o Real Madrid, mas foi eliminado nos pênaltis, venceu o jogo, nunca perdeu, então é uma missão bem complicada para o Barcelona, mas eu não acho impossível e eu diria assim, sabe? Como às vezes eu digo assim, o Barcelona tá perdendo, vai virar e daqui a pouco vira e acontece de virar o jogo. É um time que é muito forte mentalmente, é um time que vira as partidas, já virou 10 partidas nessa temporada, é um time muito forte, mas claro, vai contra a estatística, apenas um time virou esse confronto após perder por 2-0 jogando em casa, que foi o Manchester United contra aquele PSG em 2019. Naquele 8 de março de 2019, o PSG foi eliminado pelo Manchester United, né? Até o gol do Rashford no Buffon no finalzinho do jogo. Então, assim, é uma missão complicada, mas não impossível. O Barcelona volta a campo no sábado contra o Espanhol, clássico. Então, pode também ser decisivo, né? A tabela não ajudou o Barcelona do Campeonato Espanhol, porque vem o Espanhol, um clássico. Não acredito que o Barcelona vá poupar ninguém, vai com o que tem de melhor. E aí, claro, tem os problemas de que os jogadores estão indo para os jogos na sequência e estão se machucando, né? O Rafinha hoje fez muita falta ao Barcelona. O Rafinha fez muita falta. A gente percebe como o Rafinha faz falta ao Barcelona. Mas assim, não tem muito o que falar. O Atlético de Madrid foi bem, mereceu vencer. E aí na semana que vem vai defender essa vantagem muito importante no Wanda Metropolitano. Se você chegou até aqui, curta, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. Valeu e até a próxima!